Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: estavam unidos a ele, amavam-no, admiravam-no e queriam tê-lo sempre consigo. Quem se separaria dele quando ele realizasse tais milagres? Quem não gostaria de ver aquele rosto e aquela boca que dizia essas coisas? Ele não apenas era admirável quando realizava milagres, mas sua própria aparência transbordava de graça de maneira extraordinária. Portanto, quando ele falava, eles o ouviam com maior silêncio e nunca interrompiam sua fala. Por esta razão se diz: e vieram a ele para ouvir a palavra de Deus, etc. Continua: e ele estava às margens do lago de Genezaré. O que era um sinal de descanso. Mas, segundo São Marcos, ele os encontrou consertando as redes. Tal era a pobreza daqueles pescadores que consertaram as suas redes, não podendo comprar outras. Querendo reunir todo o público em tempo hábil, para que ninguém ficasse atrás dele e para que todos pudessem vê-lo cara a cara, ele embarcou no barco. Por esta razão diz: e entrou num barco que pertencia a Simão, e orou a ele. Depois de ter feito tantos milagres, ele expôs novamente sua doutrina, e encontrando-se no mar, pesca os que estão em terra. E daqui ele continua: e enquanto ele estava sentado, ele ensinava o povo do pequeno navio. Acomodando-se às circunstâncias dos homens, assim como chamou os mágicos por meio de uma estrela, agora chama os pescadores por meio da arte de pescar. Observai também a fé e a obediência dos apóstolos. Tendo em mãos o trabalho da desejada pescaria, não pararam assim que ouviram a voz do Senhor ordenando-lhes, mas, abandonando todas as coisas, o seguiram. Jesus Cristo exige de nós igual obediência. E devemos abandonar todas as coisas quando elas nos chamam. Mesmo quando algo muito necessário nos impele, do qual continua: e os barcos aproximaram-se da terra. Santo Ambrósio escreveu: depois de Jesus ter dispensado saúde a diversas classes de doentes, e nem o tempo nem o lugar detiveram as multidões desejosas de saúde, a tarde declinou. E eles o seguiram. Um lago disputou-lhes a passagem, e eles o cercaram por todos os lados. Por esta razão se diz: e aconteceu que as multidões se reuniram em direção a ele. Misticamente, o barco de Pedro, que flutua segundo São Mateus e que segundo São Lucas está cheio de peixes, figura na sua origem como a igreja flutuante, e depois enche até transbordar. Esse que tem Pedro não vira, mas aquele que tem Judas flutua. Pedro se encontra em ambos, mas aquele que permanece firme em suas virtudes é perturbado pelas estranhas. Evitemos lidar com o traidor, para que muitos de nós não hesitemos,
empurrados por um. Há perturbação onde se encontra pouca fé, e grande segurança onde há amor perfeito. Em última análise, mesmo quando outros são ordenados a lançar as redes, apenas Pedro é informado: vá mais fundo, isto é, ao fundo da questão. O que é mais elevado do que conhecer o Filho de Deus? Mas o que são as redes que os apóstolos são ordenados a espalhar senão os discursos, que, tal como os desvios e reviravoltas das discussões, não permitem que aqueles que apanham escapem? Os instrumentos dos apóstolos são redes de pesca que não fazem mal a quem apanha, mas salvam, e que, do abismo onde estavam agitados, os façam subir ao mais alto. Diz então: Mestre, estivemos trabalhando a noite toda, sem termos pescado nada. Porque na realidade o fruto que se deve colher através da pregação não depende dos homens, mas de Deus. Aqueles que antes não pescavam nada agora fazem uma grande pescaria com a palavra de Deus. O outro navio é o judaísmo, do qual são escolhidos São João e Tiago. Estes iam da sinagoga para a nave de Pedro, isto é, para a igreja, de modo que enchiam ambas as naves. Todos, então, se prostram quando se pronuncia o nome de Jesus, sejam judeus ou gregos. Podemos compreender também que a outra nave representa outra igreja, pois muitas igrejas particulares derivam da única igreja. São Pedro ficou maravilhado com os dons de Deus, e quanto mais ele tinha, menos se vangloriava. Assim diz: e quando Simão viu isto, Pedro caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diga também: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, para que Deus responda: não temas. Devemos confessar nossos pecados ao Senhor para que Ele nos trate com clemência. Veja como é bom o Senhor, quando concede aos homens o grande poder de dar vida. Ele continua: de agora em diante você será um pescador de homens. Num sentido místico, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, Pedro nega que aqueles que apanha com a palavra sejam a sua conquista e o seu despojo. Não tenha medo de contar a Deus o que você tem, porque Ele nos deu o que era dele. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!